abrir o tema da campanha, João 3, 26 e 27. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizado, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Amém? Podem aceitar. Meditando nessa palavra, no versículo 26, o povo estava angustiado em dois pensamentos. O povo adorava, tinha uma parte que seguia João Batista e outra que seguia Jesus. Só que eles não seguiam João Batista como a imagem do homem que vão levar eles a Cristo, mas eles seguiam a imagem do homem, eles seguiam a João Batista, eles procuravam a bênção do homem, não do que ele representa. E João Batista, no versículo 27, ele falou que do propósito dele nessa terra, do propósito de todo cristão, o propósito do cristão é levar almas a Cristo. O id que vimos em Mateus 28, 19, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o propósito verdadeiro do cristão. E o povo ali estava coxando em dois pensamentos, adorando o homem. E quantas vezes a gente não coxinha em dois pensamentos? Meditando nessa palavra, eu estava em casa meditando e o Senhor começou a falar comigo ali, começou a me edificar em casa. É como se eu desse um dom de mim mesmo, recebendo ali. E o Senhor começou a me lembrar do tempo que eu estava no mundo. E aí me veio a pregação que eu ouvi sábado na igreja, na visita que nós fomos com os varões, que ele falou assim da parábola dos talentos de Mateus 25, que fala que a uns ele deu 5, no outro deu 2, no outro deu 1 talento. Nem todos têm 5, nem todos têm 2, mas a grande maioria deu 1 talento. O que nós temos feito com esse talento? E aí eu recebendo essa palavra, o que eu tenho feito com o meu talento? Quando eu estava no mundo, eu estava em jejum no momento que eu estava estudando. Quando eu estava no mundo, eu passava o dia inteiro na rua com os amigos, só tomava café e ficava só até de noite, voltava para casa para comer outra coisa. Ficava o dia inteiro com os amigos, não comia nada e empinando a língua, falando besteiras, no mundo falando palavrões, e ficava o dia inteiro sem comer. Aí a gente faz um jejum. Não dá 2 horas que a gente está jejuando, a gente começa, estou com fome. Não vejo a hora de estar terminando logo para comer alguma coisa. A gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar do jejum que a gente está fazendo para Deus. No mundo a gente fazia as coisas. E ali Deus começou a falar comigo. Eu lembrei do tempo que eu ia para a balada, saía 10 horas da noite para ir para a balada, voltava 5, 6 horas da manhã, e 8 horas da manhã já estava em pé para jogar bola. Meio-dia eu voltava, 1 hora da tarde. E muitas vezes eu levanto assim no domingo e falo: Senhor, estou cansado, não quero ir para a escola bíblica. Só um dia, aí o inimigo começa a trabalhar na minha mente. Só um dia, você falta, não tem nada. Todo sábado é a mesma coisa. Eu vou jogar bola, chega à tarde, chega 5 horas, aí você deita um pouquinho, o inimigo fica: vai, falta um dia. Não dá nada, é só um dia. O que é um dia faltar? O que é um dia você ficar em casa? Mas é como o Anderson pregou, o dia não volta. O Anderson pregou no domingo. A gente não tem como voltar atrás dos nossos atos. A gente não tem como voltar atrás daquilo que a gente faz. E às vezes falou comigo, eu lembrando dessas coisas, e falei: caramba, o que eu estou fazendo com meus talentos, Senhor? O Senhor me deu talento, o Senhor deu talento para cada um aqui. O que eu estou fazendo com esses talentos? E não estou fugindo do contexto, porque quando fala de o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu, eu me lembro de templo. Um templo, a gente é um templo. E a gente tem que edificar esse templo. A gente tem que usar nossos talentos, que é para a edificação desse templo. E para a edificação desse templo, a gente vai lá e faz o que o id do cristão, que é id por todo mundo e pregar o evangelho. E a gente não prega esse evangelho, aquilo que a gente aprendeu tanto. E estava ali, começou a me vir tantas coisas, e eu falei: Senhor, primeiro o Senhor falou comigo, porque a gente tem esse chamado, a gente tem isso que a gente aprende todo dia na palavra do Senhor, o id, a gente, tudo que a gente aprende é para a gente repassar. Todo ser humano, quando a gente precisa de algum conselho, a gente vai buscar os mais velhos, que tem a sabedoria. Então tudo que a gente aprende, a gente tem que repassar um dia, mas a gente tem que aprender a repassar
da maneira que o Senhor quer. Às vezes a gente quer chegar e falar da nossa maneira para as pessoas. A gente chega e coxinha os pensamentos, chega no mundo e numa roda de amigos e começa a falar como eles. O inimigo só vai trabalhando ali na nossa mente. Aí as pessoas vão olhar para nós e vão falar: se um cristão é daquele jeito, está igual a gente, por que eu vou ser cristão? Se ele só murmura, se ele só reclama da igreja que ele está, que é um templo sujo, por que eu vou para a igreja dele? A gente tem que vigiar nisso. Isso são pequenos detalhes que fazem nosso templo ficar sujo, fazem nós não recebermos coisas do céu, fazem com que as coisas que a gente quer que Deus. Se pedir para alguém levantar a mão que quer receber coisas do céu, todo mundo vai levantar. Agora, se perguntar, levanta a mão aqueles que estão vigiando, estão orando, estão buscando a Deus para receber coisas do céu, diminui. E hoje em dia tem um evangelho, uma doutrina que se tornou demoníaca porque as pessoas abrem igrejas com uma doutrina chamada prosperidade. A doutrina da igreja é prosperidade. Vende a mim que você vai estar em mil maravilhas na casa do Senhor. E não é assim. O cristão é chamado para receber o peso do evangelho, o peso de ter que estudar, ter que estar na igreja. Eu paguei o preço quando eu saí da casa do Senhor. Eu cresci em berço evangélico e fui para o mundo. Quando eu fui para o mundo, eu fazia só as coisas do mundo e o Senhor revelou para minha irmã numa igreja que Deus ia me levar, que eu estava fazendo coisas erradas, que eu estava no mundo. E antes disso eu comecei numa campanha. E a campanha era uma vez por semana, toda quarta-feira. Se o Senhor quisesse que a gente fosse, eu achei que eu estava contente. Eu estou indo uma vez por semana para a igreja, eu estava no mundo, o resto da semana eu falando palavrão, todo mundo, mas eu estava indo uma vez por semana para a igreja. E para mim estava bom. Se fosse assim, a igreja só ia ter culto de domingo, só ia ter um culto no domingo, só isso, mais nada. E ali quem já viu aqui sabe que o negócio foi feio. Eu caí assim no chão, com a cabeça no chão assim. E quando eu bati ali eu não senti nada, em momento algum. O único momento que eu realmente chorei foi quando eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu busquei. Ela falou: mas era a sua vida que eu ia tirar. Ali foi o momento que eu chorei, porque eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu estava no mundo. Eu trabalhava para pessoas que adoravam imagens e a gente acaba se associando e convivendo com a pessoa, a gente acaba se tornando igual. E como eu falei, te pregou uma vez, a mente vazia é a oficina do capeta. Então a gente está ali com a mente vazia, a gente fica pensando coisas erradas. E João Batista ensinou aqui que as pessoas estavam ali com a mente pensando: mas por que as pessoas adoram a Jesus e não adoram a João Batista? Por que as pessoas seguem a Jesus e não seguem a João Batista? Não sei porque João Batista batizou Jesus, porque o evangelho dele começou primeiro, mas as pessoas achavam que João Batista era uma figura melhor, mas uma figura, uma pessoa. Eles estavam adorando a pessoa, comparando as pessoas. Eles tinham que adorar, eles tinham que ver que Cristo é a ponte. Quando vemos aquela imagem de Jesus na cruz, onde seus pés não tocam o chão e sua mão não toca o céu, quer dizer que ele é a ponte nossa, daqui para o céu. Ele é a ponte. Mas a gente acaba buscando o homem, vendo aquele homem, e muitas vezes a gente tem que vigiar nisso. Isso são coisas que tornam o nosso templo sujo. Às vezes a gente fala: não vou naquela igreja porque tem campanha de tal coisa, não quero ir. Por que eu vou naquela igreja? A gente vai sujando o nosso tempo. Por que eu vou vigiar? Por que eu vou para a igreja hoje? Vamos faltar só um dia, não dá nada. Eu tenho que trabalhar assim na minha mente. Toda semana é a mesma coisa. Vai hoje não, só um dia não dá nada. Mas é um dia perdido. A pregação do domingo falou muito bem isso, é um dia perdido. E eu estudando essa palavra, eu falei: Senhor, que palavra pesada, eu vou falar isso para a igreja, quem sou eu para falar isso? Aí o Senhor falou para mim: eu não trabalho o Senhor falou através de crianças, não falou só no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Até hoje a gente ouve crianças ministrando palavras, crianças recebendo palavras fortes, como na pregação que a gente ouviu no final. O pastor falou: a palavra só é dura para quem é mole. Aleluia. A palavra só é dura para aqueles que são moles. E a gente tem que perceber que a palavra não vem dura para aquele irmão passar para a igreja. A gente não tem que achar que só pastor pode passar uma palavra mais dura para a gente, só o evangelista, só pessoas do alto escalão pode passar uma palavra mais dura. A palavra que Deus fala que trabalha em qualquer um. Eu já vi minha mãe separada com uma pessoa na rua não crente e entregar uma coisa de Deus que
eu era pequeno, mas eu senti o Espírito Santo ali, e minha mãe viu que era uma coisa que ela precisava, ela sentiu o irmão falar com ela. Então por que a gente acha que só pessoas líderes podem falar com a gente? Aí a gente em vez de se alegrar quando se alegra, chorar quando se chora, não, a gente fica com raiva daquele irmão que ministra uma palavra dura pra gente, sendo que a gente tem que se alegrar porque Deus usou a vida dele, e se alegrar mais ainda porque Deus usou a vida dele para tirar aquele cisto do pecado que está na gente, para a gente aprender a tirar aquele cisto do pecado, e a gente acaba se irritando por bom que está edificando a nossa vida. Aí o cisto do pecado cresce em nós. E aqui o cisto do pecado estava crescendo porque todos estavam querendo adorar a João Batista, não a imagem do que ele representava, para onde eles podiam levar as pessoas, do que o ídolo de João Batista que estava no Evangelho, que aqui fala na Bíblia de Estudo, explica muito bem que João Batista ensinou que ele é o caminho, a ponte para Cristo. E muitas vezes a gente deixa esse tumor do pecado crescer nas nossas vidas, achando que tal irmão não pode pregar isso, só pastor pode falar essas coisas, só pastor pode falar isso para a igreja. E eu ali estudando e eu falei, Senhor, palavra dura dessa. E ele falou isso para mim. É isso que eu queria deixar para a igreja. A palavra só é dura para aqueles que são moles. E a mesma coisa ao contrário, a palavra é mole para aqueles que são duros. A palavra vem para o nosso aprendizado. E essa é a palavra que eu queria deixar nessa noite, amém? Amém.